Efésios 6. Nós vamos ler do 10 ao 18, mas eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, para que a gente pudesse acompanhar juntos, ok? Juntos estarmos lendo conforme nós formos explicando e ministrando, fôssemos lendo a palavra de Deus juntos. Então, por favor, não feche a sua Bíblia. Efésios 6, 10. Começando Efésios 6, 10. Nós encontramos aqui uma palavra revelada por Deus para o nosso coração, com o nome de a armadura de Deus. Vamos ler o 10 e o 11 juntos, acompanhem comigo, por favor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos e queridas, não são poucas as pessoas que encontramos que querem ignorar ou que ignoram essa parte da Bíblia. Talvez por não querer se comprometer com essa parte de nos defendermos das investidas de Satanás, por de repente não achar necessário, ou porque tem medo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que têm medo. Quando vão falar de Satanás, seus demônios, quando vão falar dos nossos inimigos que temos, as pessoas querem sair correndo, não querem conversar sobre o assunto. Mas é fato que Deus deixou essa explicação para todos nós, que temos inimigos, sim, e nós vamos ler daqui a pouco aqui em Efésios 6:12. Mas antes eu gostaria de dizer que todos nós, como cristãos, nós fomos chamados a orar, a adorar, a interceder, mas também fomos chamados para guerrear. Há batalhas na nossa vida. Quantos de nós aqui já enfrentamos batalhas, verdadeiras guerras dentro das nossas casas, ou até mesmo em nível pessoal? Diz a palavra de Deus aí, olhe para a sua Bíblia de novo, por favor, Efésios 6, 12, acompanha comigo, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Porque a nossa luta, isso prova que nós temos sim batalhas a serem enfrentadas no nosso dia a dia. Em vários momentos da nossa história, nós vamos enfrentar situações que com certeza serão verdadeiras ciladas de Satanás para nos fazer desistir, para nos derrubar, para impedir o nosso crescimento, para tirar-nos da comunhão com Deus. E eu creio que muitos de nós aqui já passamos por isso, já provamos disso. Mas ainda encontramos pessoas que dizem assim: ah, não, comigo não vai não, porque eu estou com Deus e Satanás não tem poder sobre mim. Amém? Graças a Deus. E é bom que você conserve isso realmente no seu coração. Mas eu falo para você, irmãos e irmãs, que Satanás ele vai inspirar pessoas desavisadas, pessoas que não temem, não têm temor do Senhor, pessoas com o coração na maldade, para tentar minar todo o trabalhar de Deus na nossa vida. Ele vai tentar. Quero dizer para vocês também que ele vai lançar dardos inflamados sobre o seu coração e sobre a sua mente. Ele vai tentar tirar a sua e a minha paz. Porque nós temos esse inimigo em comum e o Senhor diz, nós temos uma luta com ele. Para confirmar, nós temos aqui em 1 Pedro 5,8, eu vou ler para vocês, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor como um leão que ruge, esperando alguém para devorar, matar
ou destruir. Então, está certo de que nós temos uma guerra a ser enfrentada. Nós temos um inimigo em comum, querendo o tempo todo nos afastar da presença de Deus, do chamado de Deus, da direção de Deus para as nossas vidas. E o Senhor quer nos armados como soldados, como guerreiros do Senhor, em muitos momentos da nossa história. Voltando agora para Efésios, novamente eu peço que você olhe aí para a sua Bíblia, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabendo que a nossa guerra, queridos, acontece no reino espiritual, o Senhor também nos chama a nos vestirmos com uma roupagem espiritual, de forma também espiritual. E o Senhor diz então: se revistam de mim, ou seja, armem-se com as minhas armas, porque só dessa maneira o inimigo não vai prevalecer sobre nós. Satanás, ele é nosso inimigo. Não adianta você pensar que você vai orar para acalmar a fúria de Satanás contra nós. Nós precisamos nos lembrar que Satanás e seus demônios, eles foram lançados da presença de Deus. Ou seja, não adianta você orar para que Deus interfira e faça deles melhores, ou faça deles espíritos que não nos atormente, ou não venha contra nós, porque Deus não vai ouvir a nossa oração. O próprio Deus já lançou Satanás da presença dele. Satanás não tem nada de bom para nos oferecer. Lá em João 10:10, a Bíblia diz que ele veio somente para matar, roubar e destruir o quê, queridos? A nossa vida das mãos de Deus. O tempo todo ele quer tomar o lugar de Deus na nossa vida, nos afastando de Deus. Então, o seu propósito é nos fazer ignorar a vontade de Deus o tempo todo. Então, ele vai tentar atacar nossa mente com os seus enganos e mentiras. Satanás vai trabalhar, queridos, e aqui é muito importante que você e eu entendamos isso, através ou por meio das nossas brechas. Por pior que Satanás seja, por pior inimigo que ele seja, ele não tem poder para formar uma brecha e entrar na sua vida. Ele vai entrar pela brecha que está aberta. Ele quer que nos desviemos da verdade e ele vai tentar lançar desânimo sobre todos os aspectos, minar a sua fé, lançando outras propostas, com certeza. E o que é que nós devemos fazer? A palavra de Deus fala: se revista da armadura de Deus, como está escrito. E nós vamos agora falar um pouco sobre essas peças que o Senhor, nessa cultura aqui do soldado romano, acredito que quase todos nós aqui já assistimos uma vez ou outra um filme romano aqui. Quem já assistiu e já viu um soldado vestido, um soldado romano? Então, baseado nesse estilo de soldado, o Senhor fala conosco aqui, mas nos ajudando a nos armarmos com armas espirituais, usando as peças de um soldado romano. Então, lá no versículo 14, olha comigo ali, diz assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingir significa envolver, nos cercar. Então ele fala assim, você precisa se cercar com a verdade. A peça que cingia um soldado, imitando um cinto largo que cobria desde a parte das costelas até o quadril, era uma arma de ataque, não era uma arma de ataque, era de proteção. E a Bíblia fala: cinja com a verdade, soldado cristão. Ou seja, Satanás é um mentiroso. Querido, se tem alguma coisa que Satanás criou, ou seja, a única coisa que ele criou foi a mentira.
A palavra de Deus em João 8,44 diz que Satanás, ele é o pai da mentira. E o Senhor diz assim: não minta. Não devemos fazer o papel de Satanás. Não devemos imitá-lo, porque nós estaremos mentindo, estaremos fazendo o que é próprio de Satanás. A ilustração do cinto nos envolvendo, nos cercando, nos cingindo, representa que nós devemos nos opor a Satanás com a verdade. Como cristão, nós devemos amar a verdade e viver a verdade. De outra maneira, nós poderemos ser atacados por essa brecha da mentira, sairmos feridos no quadril ou no estômago, e essa região é a região onde nós nos alimentamos, onde o nosso alimento é digerido, onde acontece o movimento para andarmos. Então você, como soldado cristão, uma vez atingido na área em que você vai se alimentar, vai digerir o alimento da palavra de Deus, onde você vai andar em direção às coisas de Deus, dificilmente você vai sobreviver. Não sobrevive um relacionamento sustentado por mentiras. Quando nosso relacionamento muitas vezes estão em sofrimento por falta de confiança das pessoas à nossa volta, e tudo começou por conta de uma mentirinha. Quantos de nós acreditamos até que a mentira é uma solução? Eu não sei em outros países, mas especialmente no Brasil, a mentira é quase cultural, é uma coisa de dar medo. É o filho que mente para os pais, são os pais que mentem para os filhos, é o marido que mente para a mulher, mulher que mente para o marido, uns mentindo para os outros e ainda afirma: eu preciso mentir, porque se eu falar a verdade vai ser pior. Quanta gente assim, dentro da igreja, querido e querida, eu preciso mentir, porque se eu falar a verdade, aí acabou de vez. Queridos, a mentira muitas vezes ela soa como uma solução. E a palavra de Deus fala: trabalhe com a verdade, fale a verdade. Porque contra a verdade, queridos e queridas, não tem argumento. Quando você fala a verdade, não tem mais o que você falar. Você vai ficar em cima da verdade. Quando praticamos a mentira, nós fazemos o que é próprio de Satanás. E logo nós estamos dando a ele legalidade para ele trabalhar na nossa vida, para ele entrar na nossa história. É ordem do Senhor. Efésios 4:25, você não precisa abrir, eu vou ler para você um pouquinho para trás aí, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Uma das maiores faltas de respeito que nós temos para um com o outro, ser humano, um com o outro, é a mentira. É uma das maiores faltas de respeito pelo ser humano. Então, essa é a primeira arma. O Senhor diz: coloque o centurião da verdade, proteja seu estômago, o lugar onde você vai, receber a palavra de Deus, trabalhar a palavra de Deus em você, o lugar onde você vai proteger o seu quadril, para você ter passos firmes. Proteja, não minta. É a primeira arma. A segunda arma, ainda também no versículo 14, que diz: vestindo-vos da couraça da justiça. E muitas vezes essa peça ela pode ser única, pode pegar daqui protegendo pulmão, coração e esôfago e vindo até o quadril. Mas aqui na palavra de Deus nós encontramos duas peças: o centurião, o cinto da verdade, e a couraça. Essa peça o soldado usava sobre o peito, cobrindo desde o esôfago, pulmão e coração. E o que seria para nós a couraça da justiça? A justiça de Deus que recebemos pela fé. É a justificação que nós temos pelo sangue de Jesus. Oh, minha querida igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação. Isso tem a parte boa. É muito bom você ter acesso a toda a informação que você precisa. Onde você quer,
saber o que você quer saber. Nós temos hoje tantos recursos para sermos muito bem informados. Mas muitas vezes essas muitas informações, elas confundem a nossa mente e nos afastam daquilo que é básico, daquilo que é necessário para o sustento da nossa vida com Deus, da nossa fé cristã. Pouco nós falamos ou nos preocupamos em, por exemplo, lembrar que Jesus Cristo foi na cruz do Calvário no nosso lugar. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós temos esperança. É por isso que nós temos uma direção, a promessa, a palavra, para nos orientar como seguir. E é por isso que nós temos confiança de que Deus está conosco. Essa couraça da justiça envolve esse novo homem que nasce todo dia, todos os dias em Cristo Jesus. E esse novo homem, essa nova pessoa que nasce, essa criatura agora gerada como filha, como filho de Deus, ela resiste a todas as insinuações e dardos inflamados do maligno. A couraça da justiça te protege. Você resiste. Você não se deixa atingir em seu coração pelas coisas que Jesus não faria. Pela velha natureza, pelo que o sistema do mundo acredita ser normal. Então, o ódio, a raiva, a inveja, a ira, a impureza, a lascívia, elas deixam de fazer parte da sua vida, porque essa nova criatura agora, justificada pelo sangue de Jesus, ela começa a ser real, passa a ser real na sua vida. A nova criatura justificada pelo sangue de Jesus, ela fecha a porta da passagem do velho homem, ela trabalha, ela ajuda, ela coopera para ser a pessoa que nasceu agora em Cristo Jesus e que cresce desse novo homem, dessa nova filha, desse novo filho em Cristo Jesus, por mais difícil que seja. Aquele que entende que ele foi justificado pelo sangue de Jesus, ele entende o que ele precisa deixar entrar no seu corpo, passar pelo seu esôfago, fazer parte do seu coração e do seu pulmão. Lugar onde a vida é mantida. O que é que nós temos deixado entrar pelo nosso esôfago afora, queridos e queridas? Nós temos nos alimentado das coisas do Senhor, sentimentos bons ou ruins. O que é que nós temos respirado? As coisas que nós extraímos da palavra de Deus ou as coisas contaminadas, extraídas pelo mundo? O que é que tem feito parte da sua vida? Nós temos escolhido viver para Cristo do jeito dele ou do jeito que o mundo vive? Revestir-vos da verdade e nos armar com a couraça da justiça faz-nos pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas desejosas por obedecer à voz do nosso general de guerra, que é Jesus Cristo. Um soldado com o coração e o pulmão ferido não viverá para contar a história. A terceira peça, para nos revestirmos e sermos vitoriosos contra as ciladas de Satanás. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Antigamente, o soldado romano, ele usava sapatos com tipos de cravos na sola do sapato dele, para que ele tivesse estabilidade, firmeza, para que ele não escorregasse. O Senhor fala, olha, calça os pés com a preparação do evangelho. O soldado de Cristo, ele deve ter segurança no seu general, saber que é ele, Jesus Cristo, quem vai à frente da batalha. Calçar os pés com a preparação significa estar firme, não escorregar, não pender para a direita nem para a esquerda. Significa a nossa segurança, nossa confiança plena na pessoa de Jesus Cristo. Você quer isso para a sua vida? Você está imaginando já você se revestindo dessas armas, queridos e queridas?
Você já consegue se ver dessa maneira? Você já está começando a colocar essas armas em você? Você já colocou esse centurião? Você já decidiu, a partir de hoje, eu falo somente a verdade? Você já está protegendo o seu coração, o seu pulmão, o seu esôfago, de tudo aquilo que é contaminado, de tudo aquilo que Jesus jamais faria? E você agora já está se preparando para colocar um sapato que você não pende para nenhum outro lugar, que não seja na direção do Espírito Santo que te conduz? Só dessa maneira nós vamos vencer os inimigos, as ciladas de Satanás. Tem muitas pessoas dentro da igreja que conhecem a verdade, que entendem a verdade, mas continuam aceitando sugestões do mundo, elaborado por Satanás, o diabo. Continuo com suas tradições. Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, eu sou assim, vou morrer assim, né? E Deus me entende. Claro que Deus te entende, mas você não vai ter dificuldade. Continuam, não se firmam, fraccionam sua fé e a própria palavra de Deus. Usam a palavra de Deus para sua defesa própria, mas não obedece. E eu falo para você uma coisa, numa batalha é essencial que o soldado permaneça firme na proposta, já antes preparada pelo nosso general. Não é a nossa palavra, não é do nosso jeito, é a palavra de Deus, do jeito de Deus. Jesus já nos libertou, já nos deu todas as instruções e as armas que nós precisamos pela sua palavra. Devemos ficar firmes. Amém? Vamos lá na quarta peça, versículo 16, olha aí comigo. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, para quem já viu um soldado romano, aquela peça que era segurada pela mão ou no braço, e através daquela peça, aquele escudo, ele se protegia e se defendia dos dardos, das setas, das flechas que eram lançadas contra ele. E para nós, o cristão, essa peça é a nossa fé. Com a nossa fé, nós impedimos Satanás de lançar as suas setas. Nós impedimos ele de formar lugar, de achar lugar na nossa vida. Quando a nossa fé é colocada em ação, nós desbaratamos toda a conduta, estratégia de Satanás contra a nossa vida. Você crê nisso, querida igreja? Você está comigo? Você está entendendo essa palavra? Pessoas queridas e muitas vezes desavisadas, como eu já falei, ou incrédulas, muitas vezes serão mensageiros de Satanás para lançar dados inflamados sobre nós. Eu creio que aqui muita gente teve essa experiência já. Quantos de nós já tivemos essa experiência? Aquela pessoa que você queria tanto que fosse seu apoio, aquela pessoa que você queria tanto que fosse o número 1 para alimentar sua fé, para caminhar com você, para ser seu apoio, é justamente aquela pessoa que muitas vezes lança uma seta e você acaba se entristecendo, muitas vezes desanimando. Satanás faz isso. Ele vai usar essas pessoas para tentar destruir a nossa fé. Essas pessoas vão tentar nos convencer que tudo isso é bobagem. O escudo da fé deve ser usado nesse momento e impedir que essas setas prosperem. Nós temos que olhar para Cristo pela fé, lembrar de suas promessas e tomar posse delas pela nossa fé. Confessar nossa fé na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Exercitar a nossa fé diariamente. Está escrito, eu creio. A palavra de Deus não é só para ser conhecida, mas é para ser vivida. E ela vai ser vivida, praticada, provada através da nossa fé. É a nossa fé quem vai sustentar tudo aquilo pelo qual nós temos aprendido, semana após semana, dentro da igreja, nos cultos, nas células. É a nossa fé. A quinta peça, versículo 17, olha aí comigo, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
O capacete era a peça que tinha a finalidade de proteger a cabeça do soldado. E para nós cristãos, proteger a nossa mente e os nossos pensamentos. O capacete da salvação. Querido e querida, você precisa fazer um exercício diário de se lembrar que você, pela misericórdia de Deus e pelo amor incondicional do próprio Deus, você foi alcançado para a salvação naquela cruz do Calvário. Nossa mente deve ser renovada por essa palavra, por essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Sempre pensando nas coisas do alto, não permitindo que os dardos inflamados do maligno entrem em nossa mente. A palavra de Deus em Colossenses 3 diz assim, no versículo 1 fala, morremos para o mundo, a nossa vida está oculta em Cristo. De 1 a 3 vai falar sobre isso. O soldado que não acredita nas estratégias, ele vai ser pego pelo inimigo. E nós, como soldados de Cristo, precisamos crer nas estratégias e provar dessas estratégias, crer no comando de Jesus Cristo na nossa vida, permanecer no comando de Jesus Cristo na nossa vida, ainda que as circunstâncias sejam totalmente contrárias àquilo que você está aprendendo. Creia, confia, prova, se entrega. Nós precisamos fazer o exercício de mergulhar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus preparou para mim e para você. Nós estamos vivendo hoje uma igreja superficial no sentido geral. Por conta de tantas informações, as pessoas estão correndo atrás do vento e de muitas coisas e se distraindo, mas a palavra de Deus está ficando. Quantas pessoas só pegam a Bíblia no culto e quando pega, quando traz? Quantas pessoas saem daqui até com vontade de ser melhor, com vontade de desenvolver sua vida espiritual, mas quando chega dali para fora já não consegue naquele dia, no outro dia também não, 3 dias depois ainda está difícil, esquece e não lê Bíblia e não faz nada, não se envolve com a Bíblia. Não se envolve com a palavra de Deus. Nós precisamos ficar debaixo do comando de Jesus Cristo, querido e querida. Satanás e seus demônios são reais. São reais. E eles querem mesmo isso, que você nunca se esforce. Essa semana, para quem está em célula, vai falar sobre isso. Qual tem sido o seu esforço, a sua dedicação, para você crescer em conhecimento, para você crescer e desenvolver sua fé? Qual tem sido o seu esforço para você provar da palavra de Deus e ver que Deus é bom? Querido, se eu digo que eu creio, mas não creio, certamente eu terei retaliação na minha mente ao ponto de me desviar. Isso é muito sério. Eu devo ter coragem de contrariar a mim mesma, de enfrentar a mim mesma. Tenha coragem de encarar você mesmo, você mesma, e enfrentar quem você é, e pedir ajuda ao Senhor, e dizer, Deus, eu quero me tornar um soldado fiel às suas instruções. Você pode falar um amém? Amém. E a 6ª e última peça, versículo 17, diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todas as partes da armadura que o Senhor nos orienta a nos revestirmos, elas são de defesa. Defender-nos contra as ciladas de Satanás. Mas uma única peça da armadura de Deus é a nossa arma de ataque, que é a palavra de Deus. Quem nos capacita a usá-la corretamente vai ser o Espírito Santo. Conhecer a palavra é fundamental. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, como sempre. E ele derrotou Satanás com a palavra. Está escrito, Satanás. Ele começa, nem só de pão viverá o homem. Maldito aquele que tentar o Senhor Deus. E assim vai.
Para que essa palavra se torne verdadeira na nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus e da oração. Aí nós voltamos para o básico. Porque você pode colocar todas essas peças, se revestir, mas se você não se basear na palavra de Deus, na promessa de Deus e na oração, você pela sua força não vai conseguir êxito. Porque o nosso êxito está baseado na presença, na palavra, na obediência ao nosso Deus. Conhecer a palavra, amar a palavra. Hoje nós temos uma ferramenta extraordinária, que é o celular, quando bem usado. Porém, o celular, muitas pessoas têm a Bíblia no celular, inclusive eu. Eu busco muito da palavra no celular também. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O celular não deixa você pensar. Ele pensa por você. Cuidado com a inteligência artificial. Ninguém pensa mais. Ninguém pesquisa mais. Ninguém aprende mais pelo seu próprio esforço. Tem robôs, computadores, inteligências fazendo tudo o que nós precisamos. E nisso também a palavra de Deus, queridos. Ninguém se preocupa mais. O pastor mandou ler. Tem que ler. É bom ler. Então vai lá e lê. Automático. Não medita mais. A palavra de Deus em Salmo 1, versículo 2. Versículo 2. Fala assim. 1 e o 2. Salmo 1 e 2. Fala assim. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que eu faço? Vou meditar na palavra. Deus aprova? O que eu sinto? Vou buscar na palavra. Está de acordo com a palavra? Meu comportamento condiz com a palavra? Ame a palavra. Estude a palavra. Não pense que você, vou falar de novo, pela sua força, vai conseguir. Não vai. Não vai. Você pode ter muito boa vontade e desejar muito ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus pela sua força. Mas rapidinho, o inimigo vai tentar roubar. Você precisa da ajuda do Espírito Santo. Você precisa da palavra ardendo, queimando, aquecendo o seu coração. E você precisa de orar pedindo ajuda ao Senhor. A Bíblia diz em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes a gente tem tanto da palavra de Deus aqui, mas a gente não pratica nada, a gente está enganando a nós mesmos, diz o Senhor. Você está se enganando, eu estou me enganando se eu fizer assim. Finalmente, como bons soldados de Cristo, nós vamos no versículo 18, como diz aqui a palavra de Deus, orando e suplicando em todo o tempo no Espírito, vigiando e perseverando e suplicando o favor de Deus uns pelos outros. Há momentos que você não precisa pelejar por você, você precisa pelejar por alguém. Há momentos que a sua oração não vai ser nem por causa de você, vai ser por causa de alguém que está ao seu lado, que faz parte da sua história, que precisa da sua ajuda, que precisa que alguém desbarate as forças de Satanás na vida dela. Quantos de nós precisamos ter essa coragem, queridos? Muitas vezes nós vemos uma pessoa em sofrimento e angústia, oprimida por Satanás, e muitas vezes a gente mesmo, e a gente não consegue se levantar para falar, Satanás, cai fora em nome de Jesus Cristo. Por que será?
Então, essa palavra, eu creio que vai te ajudar. Vai ajudar você a se revestir da armadura de Deus. E então, você terá autoridade. Você crê nisso? Você terá autoridade. Satanás não vai rir da sua cara mais. Gente, não são poucas as pessoas oprimidas dentro da igreja. Você e eu precisamos nos levantar como guerreiros, como pessoas valentes, corajosas, pessoas que sabem quem é, pessoas que têm convicção de que estão revestidas da armadura de Deus, e que por conta disso, você tem poder e autoridade para levantar sua voz e colocar Satanás e seus demônios fora da sua vida, fora da sua casa, fora dos seus negócios, fora do seu casamento, fora da vida dos seus filhos, fora da sua saúde.